Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom e o quão maravilhoso é Deus. Poder dizer, Deus, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigado por eu fazer parte desse dia. Obrigado porque tudo aquilo que o Senhor me mostra, que o Senhor me dá, tudo é real, assim como Deus. Ainda sendo invisível, tudo que Deus faz para mim, tudo que Ele me faz, tudo que Ele me faz sentir, é real. Deus é invisível, mas Ele é real. Tudo que Ele faz para mim e para você é real. Ele sabe que somos incrédulos, que temos dificuldades para acreditar. É por isso que todos os dias Ele tem uma palavra especial para cada um de nós. É a mesma palavra, mas como está escrito, ela se renova a cada dia. É esse renovo que transmite para mim e para você o que nós precisamos para aquele dia. Hoje, qual é a palavra que você precisa? Descansa o seu coração, confia no Senhor, porque Ele vai trazer essa palavra para você, essa resposta, esse renovo, essa força que você precisa. E é através da palavra de Deus que Ele faz isso comigo e com você. Então não perca as esperanças, não desanime, levante-se, se apronte, porque Deus vai falar com você. E a palavra que Ele vai falar comigo e com você está aqui no livro de João. O capítulo é o 10 e o versículo é o 16. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim para mim e para você. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atendem a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui o Senhor está dizendo para mim e para você que nós somos ovelhas do Senhor. Entenda que uma ovelha, ela é considerada débil. Débil é uma pessoa, neste caso aqui estamos falando de um animal, mas simbolicamente. Nós somos esse débil, que não sabe pensar sozinho, que não sabe se conduzir só. Então, o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você que por sermos débeis, somos débeis, não sabemos nos conduzir sozinhos, não sabemos tomar decisões certas. E é por isso que nós precisamos de um pastor. O pastor é aquele que conduz as ovelhas até o curral. Aqui nesta Bíblia, esta é a Bíblia viva, fala curral. Mas há outras tradições, a qual chama de aprisco. Então, o Senhor, nesta manhã, Ele quer que eu e você entenda. Nós não somos capazes de viver sozinhos, sem um pastor, sem alguém nos conduzindo. Porque se fizermos isso, nós iremos perecer. Deus, Ele nos ama. Ele não quer que nós perecemos. Ele quer que nós chegamos ao curral, ao aprisco. E é por isso que hoje em dia existem tantas igrejas. Existe a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Isso para Deus não importa. O que importa para Deus é que
o pastor, aquele que está conduzindo estas ovelhas, ouçam a voz de Deus e conduza pelo caminho certo estas ovelhas. Porque no grande dia, todas essas ovelhas irão se encontrar. E o único pastor destas ovelhas é Jesus Cristo. É Deus. É o nosso Pai. E aquelas que soubem dar ouvidos, elas vão chegar. E elas vão ouvir da parte de Deus: vinde, amado de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, Jesus, ele ensina para mim e para você que o grande dia está muito próximo. E quando este grande dia chegar, o juízo irá começar pelos pastores, ou seja, pelos que Deus chamou para conduzir as ovelhas dele até ele. Porque, infelizmente, há ovelhas de Deus que estão sendo conduzidas a lugares estranhos. E Deus está vendo. Ele sempre caminha um anjo para ajudar a ovelha perdida, retornar ao caminho. Mas a ovelha precisa estar conectada na videira, na palavra de Deus. A ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor. O meu pastor, o seu pastor, se chama Jesus Cristo. Sim, é Deus, o Espírito Santo. Sim, Ele que eu e você precisamos ouvir. É somente Ele que vai nos conduzir até o grande rebanho. Estamos aqui nesta terra peregrinando, buscando a eternidade, buscando este caminho e para trilhar nele para a eternidade. E aqui Jesus diz que no grande dia, todos os caminhos vão levar até Deus. Porém, será que todos vão ouvir a mesma coisa da parte de Deus? Porque aqui o Senhor, ele é bem claro quando ele diz para mim e para você: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir estas também. E elas atendem a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. A quem você tem dado ouvido? Se o seu pastor, que Deus constituiu aqui na terra para conduzir a sua vida espiritual, se ela não tem te levado a Deus, você precisa se conectar com Deus para que Ele possa te orientar. Entenda que nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. Nós estamos aqui para refletir no que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Há ainda ovelhas aqui, nesta terra, neste mundo, a qual nós que cremos em Deus não pertencemos. Nós que cremos em Deus e estamos em busca do caminho eterno, nós não pertencemos a esse mundo. Há aqueles que escolheram pertencer a esse mundo. É uma escolha de cada um. A Bíblia é clara que temos o livre-arbítrio. E no grande dia, aqueles que creem e que buscaram ir pelo caminho que o Senhor Jesus nos ensinou, irão ouvir da parte de Deus: vinde, amado de meu Pai, desfrutai do gozo eterno que foi preparado para ti. Também
àqueles que vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. E muitos desses estão dentro de uma chamada igreja, sendo conduzido por um pastor. Então eu preciso compreender que o verdadeiro pastor não é um homem. É claro que eu não vou deixar de respeitar aquele que é um pastor. O Senhor está dizendo para mim, para você, que o grande pastor é Ele. Porque o homem erra, o homem falha. Então nós podemos olhar para o homem? Sim. Quando o homem está se espelhando em Cristo. Por quê? Porque há dados momentos que o homem falha. E quando ele falha, ele cai. E você não pode cair junto porque o outro caiu. Pelo contrário. Você precisa olhar e entender que aquilo foi uma queda. Também não estou aqui para julgar. Porque Jesus disse, não julgue para não ser julgado. Mas consigo entender que todos que falham, Deus está sempre pronto para perdoar e dizer, siga em frente. Porque o que eu tenho para você é vida, perdão e misericórdia. É isso que Ele tem para mim. É isso que Ele tem para você. Então, observe e entenda. Jesus Cristo é o meu e é o seu. E Ele é o único pastor. Mas Ele, sim, enviou anjos que são denominados pastores para nos conduzir. Mas essa condução é na palavra de Deus. É segundo as Escrituras, a Bíblia Sagrada. E quando nós vivemos isso, a nossa vida muda completamente. Por isso, viva a palavra de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Deus, muito obrigado. Obrigado por toda a instrução e ensinamento, por abrir os nossos lábios, por nos dar entendimento da Tua palavra. E que através desse entendimento, dessa palavra, possamos crescer e entender que Tu és o único pastor. Tu és o verdadeiro pastor, Pai. Muito obrigada por nos ajudar, por Teu amor, pela Tua misericórdia, por nos perdoar e nos conduzir pelo caminho. E o caminho é a palavra do Senhor. Nós Te agradecemos e pedimos ao Senhor, nos conduza, Pai, em mais esse dia, para a Tua glória, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que nós compartilhamos a palavra do Senhor, estamos evangelizando. E evangelizar é uma missão minha e sua. Então vamos juntos. Compartilha, curta. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva lá e vamos todos os dias caminhar no caminho da palavra, porque é isso que vai nos fazer crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.